Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo logo após que você concluí-lo, lá nas mídias sociais, amém? Para que os seus amigos e familiares também possam ouvir a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar algo muito forte, então preste muita atenção. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, verso 13 e verso 14, diz o seguinte: aqui Deus explicou o porquê o mal sobreveio sobre uma certa geração do povo de Israel. O povo de Deus, eles foram desterrados da terra deles, perderam casas, mulheres perderam o marido, esposas perderam filhos, filhos que perderam os pais. O mal afligiu aquele povo. Por quê? É o que Deus explica o porquê que o mal afligiu eles. E aqui, nesse capítulo, nesses 2 versículos, diz o seguinte, acompanhe comigo. E disse o Senhor: por que deixaram a minha lei, que os pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela? Antes andaram após o propósito do seu próprio coração. Esse foi o motivo de o mal ter afligido aquele povo. Por quê? Porque eles deixaram de dar ouvidos à voz de Deus. Eles deixaram de se atentar ao que Deus estava dizendo, ao que o Senhor estava instruindo a eles, ao que Deus tinha deixado para eles, que eram os mandamentos. Eles deram as costas para a palavra de Deus, e nós já aprendemos aqui que quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós estamos rejeitando a Deus. Então, eles estavam virando as costas para a palavra de Deus. Eles rejeitaram a Deus e começaram a andar na onde? No propósito do coração deles. E o coração do ser humano é enganoso. Do coração do ser humano só procede coisas perversas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso e nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, o que o Espírito Santo quer nos passar? Que nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Nós temos que nos direcionar segundo o que Deus nos fala, o que Ele nos instrui. E aonde está a instrução do Senhor? Na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós temos que ser dirigidos por ela. Nós temos que dar ouvidos a ela. Porque quando nós ouvimos a Bíblia, o que ela nos diz, nós estamos abrindo os nossos ouvidos para o que Deus está dizendo. Então, nós temos que ser conduzidos pela palavra de Deus. Por que tantas pessoas quebram a cara? Porque se deixam ser conduzidas pelo coração, pela emoção, pelos sentimentos, e isso só faz a pessoa quebrar a cara, só faz a pessoa dar murro em ponta de faca. Ela nunca tem um êxito, ela nunca dá certo na vida, ela só tem problemas. Por quê? Por causa disso. Porque ela é guiada pelo coração dela, pela emoção dela, pelos sentimentos dela, que o coração do ser humano é enganoso. Do coração do ser humano só procede coisas perversas. Por quê? Porque quando Adão pecou, passou para o coração do ser humano essas coisas perversas. Então, por que o povo de Israel, essa geração do povo de Israel, eles padeceram, perderam casas, foram desterrados das próprias terras deles, perderam terras, foram levados escravos? Porque tudo isso aconteceu com essa certa geração. Por causa disso, o próprio Deus disse o motivo, porque deixaram de ouvir a Ele e andaram segundo o próprio coração deles, pelas próprias vontades, pelo que eles bem entendiam, pelo que vinha na mente deles e etc. E do coração do ser humano só procede coisas perversas. Quer ver lá? Em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, no verso 19, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Olha só. Disse Jesus: porque do coração procedem maus pensamentos, morte, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Jesus deu alguns exemplos do que procede do coração do ser humano. Por quê? Novamente falando, quando Adão pecou, essas coisas passaram a entrar no coração do ser humano, passaram a ser um só com o ser humano. Por isso que nós não podemos ser guiados
pelo nosso coração, pelos sentimentos, por emoção. Não, temos que ser guiados, conduzidos pela palavra de Deus. Deus nos criou, Deus sabe de tudo, então Ele tem o melhor para nós. Ele mesmo disse, os meus pensamentos são maiores do que o de vocês. Por isso que nós só temos a ganhar quando? Quando nós se deixamos ser conduzidos por Ele. Como? Pela palavra dEle. Como? Pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, que nesse exato momento você tome essa atitude de falar, eu vou ser conduzido pela palavra de Deus. O que Deus disser a meu respeito, assim será. O que Deus me instruir, assim eu vou fazer, assim eu vou me portar. Porque dessa forma nós teremos vida, como Jesus nos prometeu, que nós teremos vida abundante nessa terra e o principal, a vida eterna. Então, se deixe ser conduzido, guiado, instruído pela palavra de Deus e não se deixe ser levado pelas emoções, pelos sentimentos. Não ande segundo o seu coração. Por quê? Porque nós vimos o exemplo daquela geração do povo de Israel, que o mal sucedeu a eles por esse motivo, por terem dado ouvidos à voz do coração aos sentimentos. Vamos andar segundo a palavra de Deus. Amém? Era isso que Deus queria falar conosco hoje. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.